Muito bom dia, queridos irmãos. Como vocês estão? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida hoje, dia 7 já de fevereiro, né? Quarta-feira, estamos a todo vapor, já iniciando esse dia, já iniciando esta manhã na presença do Senhor. E eu sei que muitos têm acompanhado, tenho ficado muito feliz. Alguns já têm feito alguns comentários, gostei, muito bom isso, viu? E você pode continuar fazendo seus comentários, fazer alguma pergunta, uma dúvida, não tem problema nenhum, ok? Vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade, né? Esse texto que se encontra em 1 Coríntios. Nós vamos ver 1 Coríntios 14, né? Já vimos ontem. Vamos dar continuidade aqui em 1 Coríntios 14, que é muito importante. Então nós vamos ver 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao 32, ok? 1 Coríntios 14, dos versículos 26 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e não fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha, irmãos, como eu disse ontem, né, esta carta do apóstolo Paulo a Coríntios, mais uma vez nessa porção, a carta é uma instrução à igreja, mas é importante que você entenda o que estava acontecendo, né? Uma instrução que o apóstolo Paulo estava dando à igreja sobre exatamente essa movimentação do Espírito Santo, né? E por que isso? Veja, apenas para você se localizar, não quero me demorar muito com relação a essa parte da história, mas apenas para você saber o que aconteceu, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, né? E ele deixou um aviso, ele deixou uma instrução dizendo que logo em seguida ele ia deixar o Espírito Santo, né? Então ele disse, mas recebereis poder. Se você quiser, vamos ver juntos em Atos capítulo 1, versículo de número 5. Atos 1, versículo 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Se você encontrou aí, diz assim. Jesus falando, porque na verdade, né, isso é um relato, o livro de Atos foi escrito por Lucas, então ele está relatando o que Jesus falou. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. E no versículo 8 ele diz, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja bem, por que Paulo escreve isso à igreja em Corinto? Porque quando Jesus ressuscitou, ou seja, nesse dia de Pentecostes que iria acontecer a descida do Espírito Santo, que é descrita em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, ele acontece 50 dias depois da Páscoa.
Ou seja, 50 dias iria acontecer depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e disse: vou deixar o Consolador e ele vai vir e batizá-los serão batizados com o Espírito Santo, com fogo, né? Isso aconteceu logo em seguida, ou seja, no ano de número 33, exato, quando aconteceu o Pentecostes, porque acontece 50 dias depois da Páscoa. Muito bem, e veio o Pentecostes em Atos 2, e depois você pode ver lá que houve a descida do Espírito Santo e vieram línguas estranhas, veio como um vento impetuoso, ou seja, foi uma manifestação sobrenatural, veio ali a manifestação do Espírito Santo. Muito bem, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios lá para o ano de 56, mais ou menos depois de Cristo. Ou seja, quando aconteceu o Pentecostes, o apóstolo Paulo se converte e tem uma experiência com Deus. Quase 3 anos depois, de 33 a 36, acontece a conversão do apóstolo Paulo. Ou seja, a partir daí, no ano de 36 que ele se converte, ele escreve essa carta aos Coríntios no ano de 56. Ou seja, mais ou menos 20 anos depois. Então, o que estava acontecendo? Para o irmão entender aqui. Ele escreve essa carta aos Coríntios porque na igreja, a igreja, diante desse movimento do poder do Espírito Santo, estava existindo uma grande confusão no momento onde a igreja se reunia. Então o apóstolo Paulo, ele vinha com essa instrução, porque deveria dar uma grande confusão. Se você vê nesse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 23, ele diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrares indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ou seja, devia estar uma confusão. E muitas vezes, eu vou dizer isso, irmãos, essa instrução ela serve para os nossos dias de hoje, porque existem milhares de igrejas que não têm essa visão, não tem esse direcionamento muito claro. E é uma grande bagunça. E você pode até estar perguntando: pastor, mas quer dizer então que nós não vamos mais falar em língua dentro da igreja? Claro que vamos, é evidente. Mas eu quero que você entenda aqui que o apóstolo Paulo estava dando uma instrução porque devia estar uma grande, desculpe o termo, uma grande salada, uma grande mistura lá, e estava tendo confusão. Ele falou: olha, gente, então vamos fazer assim, olha, vamos colocar a ordem aqui, ó. Se acontecer isso, tem que existir num culto, tem que existir doutrina, tem que existir salmo, tem que ter revelação, tem que ter a manifestação do Espírito em línguas, tem que ter, ou seja, vamos colocar a ordem aqui, porque devia estar uma grande bagunça. E eu vou dizer para os irmãos que hoje você pode até encontrar isso também em muitos lugares, né? E eu sempre instruo a minha liderança de que você está pregando, o Espírito Santo está se manifestando através de você, e você vai estar com o microfone e você começa a falar em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. Se não houver uma interpretação, então não fale, ou então tire o microfone da boca. Por quê? Porque a palavra nos instrui que não vai ter entendimento. A língua, se ela for falada em público, ela deve existir interpretação, para que venha a profecia, para que venha a voz da interpretação. Se não se deve falar, porque pode virar confusão. Ou seja, é uma instrução, a gente tem que ter essa ordem no culto, né? Então não vai falar em línguas? Claro que vai no culto. Tanto que ele fala aqui, nesse versículo 28 que nós lemos, se não houver intérprete, ou esteja calado e fale consigo mesmo. Não é que não vai falar, vai ficar calado. E fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, vai falar em línguas. Eu quero que durante o culto nós vamos e fale em línguas, irmãos, e busque ao Senhor. Falar em línguas é importante. O que acontece de uma interpretação errada de muitos líderes e muitos ministros é que é a extremidade, é a falta de revelação do que a palavra nos coloca aqui. Então, apenas para que você possa aí entender, porque o nosso tempo é curto, né, que o apóstolo Paulo está dando uma instrução muito importante para que haja ordem. Porque nós não lemos esse versículo, mas o próximo versículo 33, ele diz assim: porque nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja,
estava tendo uma baderna e ele estava colocando ordem nas igrejas, dando uma instrução e que realmente deve servir até hoje, com certeza tem que servir até hoje essa instrução. Por quê? Porque deve existir a manifestação, deve existir a palavra, deve existir língua, né? Mas quando isso começa a levar para um nível onde vira um auê, desculpe o termo, e não existe interpretação, não existe nada, então, opa, vamos colocar a ordem nisso daí, que é o que o apóstolo Paulo está colocando. Mas olha, se você tem alguma pergunta sobre isso, e eu sei que vai ter um monte de perguntas, e eu vou lê-las e vou respondê-las, então você escreva aí, ok? Mande uma pergunta e eu com certeza vou respondê-la. Ok, irmãos? Então, que nesse dia você possa estar na presença do Senhor, continue lendo, meditando, buscando, né, pesquisando, e você vai ver que Deus vai falar muito ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amanhã nos vemos mais uma vez às 7 horas. Fique na paz do Senhor.